Meus amores, tudo bom com vocês? Espero que estejam tudo bem com vocês, certo? Então vamos lá, dar continuidade a mais uma revisão, certo? Hoje nós iremos revisar tipos de predicado, que foi o conteúdo em que nós estudamos antes de entrar nessa quarentena. Esse realmente foi o último, certo? Porque estudamos tipos de sujeito, né? Sujeito determinado, sujeito indeterminado e a oração sem sujeito. Espero que vocês lembrem, certo? Que eu também trouxe para vocês a revisão, vídeo aula e tudo mais. Sim, também teve os exercícios, né? Então vamos lá. Tipos de predicado. Vocês lembram o que é predicado? Quais são os tipos deles? Então vamos lá. Mas afinal, o que é o predicado? O predicado, junto com o sujeito, são os termos essenciais da oração. Então, na oração, é o que eu procuro primeiro? Meu sujeito e o meu predicado, certo? Então, toda oração que eu irei iniciar, eu procuro logo de cara esses dois. Então, cadê o sujeito? Cadê o predicado? São os principais, certo? São os essenciais para a oração. Ok, né? Posso continuar. Então, o predicado, ele presta informação a respeito do sujeito quando a oração é composta de termos essenciais, certo? E como eu disse, os termos essenciais da oração é o sujeito e predicado. É o princípio que eu vou iniciar, certo? Quando eu trago o meu sujeito, o restante é o predicado. Esse predicado, ele presta informação do que o sujeito ele está falando, certo? Isso que é predicado. O predicado, ele tem 3 classificações: predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal. Então, vamos lá iniciar. O mais que eu vou dizer a vocês assim, não é leve, o mais fácil é o predicado nominal, certo? Por que o mais fácil? Porque ele é composto por um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. Mas afinal, o que é um predicativo do sujeito? É uma característica em que ela é dada ao sujeito, certo? Então, se eu tenho uma frase, trouxe aí o exemplo, certo? O menino parecia ansioso. Qual é o sujeito? O menino. Então, presumo que o parecia ansioso é o predicado. Só que tipo de predicado é esse? Como eu disse, o predicado nominal, ele é composto por um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Então, parecia é um verbo de ligação e ansioso é uma característica que é dada ao sujeito. No caso, o menino parecia o quê? Ansioso. Aí eu tenho um predicado nominal. Trouxe também outro exemplo. Nosso time acabou derrotado. Qual é o sujeito? Nosso time. O predicado acabou derrotado. Então, acabou. Ele aí trabalha como um verbo de ligação, certo? Porque derrotado, ele é uma característica que está sendo dada ao time. Então, o time foi o quê? Derrotado, certo, pessoal? Então, esse é o predicado nominal. É composto por um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. Tudo ok, né? Então, vamos lá. Um predicado verbal. Então, o predicado verbal, ele já disse qual vai ser o núcleo? Um verbo. Mas qual verbo? Um verbo transitivo ou um verbo intransitivo? Verbo transitivo é aquele que necessita o complemento, certo? Então, um verbo transitivo, ele pode ser transitivo direto ou indireto. É quando ele necessita de um complemento, certo? De um porquê. Já o verbo intransitivo, ele não precisa de complemento. Então, o verbo por si só, ele basta, certo? Trouxe exemplos para vocês também. A menina adora doces. Qual o sujeito? A menina, certo? Então, o predicado é adora doces. Então, adora doces é o predicado. Então, a menina
adora doces, o predicado, desculpa, pessoal. Adora doces. Então, se a menina adora, ela adora alguma coisa, né? O que ela adora? Doces. Então, ela precisa de um complemento. E eu tenho que saber qual complemento é esse, certo? O núcleo aí é um verbo, o verbo adora, certo? Então, eu acredito que isso é tudo ok, né? Trouxe um exemplo, outro exemplo para vocês, ó. Choveu muito. Nessa oração aí, eu não tenho sujeito. Lembra que lá em oração sem sujeito eu expliquei para vocês que fenômenos na natureza não necessita de sujeito. Então, aí, ele é um verbo intransitivo, então ele não necessita de complemento. Então, se eu digo choveu, é uma oração, certo? Ele é composto por um predicado verbal. Quando eu digo assim, choveu muito, eu só estou apenas colocando um advérbio aí, só que não interfere. O muito não é complemento, certo? O muito é só para especificar que choveu muito, certo? Mas não interfere na oração. Tudo ok, pessoal? Então, lembre, predicado verbal, o seu núcleo é um verbo transitivo ou um verbo intransitivo. Lembrando que um verbo intransitivo ele não precisa de complemento, diferente dos verbos transitivos, em que necessariamente eles precisam de um complemento, tanto um objeto direto quanto um objeto indireto. Ok, podemos continuar, né, pessoal? Ó. E o último, qual é ele? É a junção dos dois, certo? Então, ele é um predicado verbo nominal. Ele é composto como, certo? Então, ele tem um núcleo, uma forma verbal, certo? Que é um verbo transitivo ou um verbo intransitivo, certo? Que expressa a ação. E uma forma nominal, que é o substantivo, adjetivo e uma locução adjetiva. Trouxe para vocês 3 possibilidades de como eu posso ter, certo? Ó, o primeiro ponto, um verbo intransitivo mais o predicativo do sujeito. Lembra que eu disse a vocês que o predicativo do sujeito é aquele que dá característica ao sujeito? Então vamos lá. Ó. Pedro saiu contente. Qual o sujeito? Pedro, certo? Então, o predicado é saiu contente. Só que o verbo sair, ele não precisa de complemento, certo? Ele é um verbo intransitivo. Se eu digo assim, Pedro saiu, pronto. Eu sei que Pedro saiu, certo? Eu não preciso dizer para onde, tá certo? Ó, agora se eu digo assim, Pedro saiu contente, contente aí, ele é uma característica de Pedro. Então, Pedro foi embora sorridente, ele foi embora contente, alegre, certo? É uma característica de como Pedro saiu, somente isso. Próxima possibilidade. Quando é um verbo transitivo, mais um objeto, mais um predicativo do objeto. Se um predicativo do sujeito é uma característica dada ao sujeito, então o predicativo do objeto é uma característica dada ao objeto, certo? Ó, veja o exemplo aí abaixo. Maria abriu o presente inesperado. Então, qual o sujeito? Maria. Abriu o presente inesperado é o predicado, mas que tipo de predicado? Então, vamos lá analisar. Ó, Maria abriu. Se eu digo abriu, eu quero saber o que, né? Então, Maria abriu o que? O presente, certo? O complemento de presente, de abril, é o presente. Só que o que? Inesperado. Maria não estava esperando aquele presente. Então, inesperado é uma característica que é dada ao presente, certo? Então, é um predicativo do objeto. Compreenderam? O último ponto, ele é um verbo transitivo mais o objeto só e o predicativo do sujeito. Esse vai dar uma característica ao sujeito, certo? Trouxe um exemplo para vocês, ó. João lia o documento ansioso, certo? Ó, qual é o sujeito? João, isso eu já sei. Qual é o predicado? Lia o documento ansioso. Então, se ele lia,
ele lia alguma coisa, mas o que? O documento. O documento, ele é o objeto do verbo lia, certo? Mas João lia o documento como? Ansioso, então ele estava muito ansioso para saber o que estava acontecendo naquele documento e tudo mais, certo? Então, ansioso é uma característica de João, como João estava, certo? Essas são as 3 possibilidades de predicado, pessoal. Predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal. Ficou alguma dúvida? Vocês compreenderam bem o que eu quis passar para vocês? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem falar comigo no WhatsApp. Eu também estou no grupo de vocês, certo? Então, vocês podem falar comigo a qualquer momento lá, que eu respondo, certo? Um beijo para vocês e eu estou morrendo de saudade.